A partir de agora, seja abençoado por uma ministração da Palavra de Deus, através da Igreja Palavra Falada. Pastor Fábio Antônio. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui nessa noite com o coração preparado, Senhor, para receber um pouco da tua palavra, seja para corrigir, seja para nos exortar, para nos chamar para perto, seja para nos ensinar, Senhor, para tratar conosco, Senhor. Estamos totalmente disponíveis, porque a sua palavra, ela é remédio para os nossos ossos, é a cura para a nossa alma e a salvação para o nosso espírito. Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Ficou bom agora? Bom demais. Hoje eu coloquei, amado, no grupo das mulheres. Eu não interajo muito nos outros grupos, mas ainda um pouco no das mulheres. E eu fiz um comentário sobre nós refletirmos um pouco as decisões que estamos tomando no nosso presente. E eu pedi para que cada uma de vocês, mulheres, refletisse um pouco sobre as suas decisões de hoje. Porque um doce presente pode nos reservar um futuro amargo, muito amargo, não é assim? Por quê, amado? Porque existe a lei da semeadura, onde nós plantamos e nós colhemos. O que plantamos hoje, não vamos colher hoje. No outro dia, uma semana, um ano, 10 anos, 20 anos, a semente brotou. E aí? É necessário plantarmos boas sementes. É necessário fazermos boas escolhas. Porque quer queira, quer não, vamos usufruir daquilo que decidimos para nossas vidas hoje. O que eu decidi para mim hoje, amanhã eu vou ter de volta. Não tem, amado, como fugir dessa lei. E pensando, refletindo um pouco sobre nossos atos, nossas atitudes, pensando um pouco também sobre o perdão de Deus e as consequências, Deus me deu essa ministração sobre o pecado, os erros, as falhas, o perdão de Deus e as consequências. Então essa ministração, ela é pecado, perdão e consequências. Porque embora Deus é um Deus misericordioso, bondoso, Ele é maravilhoso, cuida de nós, Ele tem nos dado provisão, proteção, direções, livramentos. Embora Ele seja tudo isso e muito mais, infinitamente mais, nós não somos perfeitos. Nós dias menos dias vamos o quê? Errar. Ou antes de conhecer o Senhor, erramos o quê? Muito, falhamos muito. E muitas vezes as pessoas, elas se convertem e elas querem que a vida dela se torne um mar de rosas de um dia para a noite. Ela olha para a vida de uma pessoa que tem comunhão com Deus, que tem uma intimidade com Deus há 10 anos, há 5 anos, uma vida íntegra, consagrada, uma vida de decisão mesmo, de abrir mão do pecado, abrir mão do mundo. Ela olha para aquela pessoa e fica invejando, porque Deus é com ela, porque Deus escuta ela, porque Deus sempre tem providenciado. Mas ela não quer pagar o preço de ter essa vida. E muitas vezes gera um sentimento de inveja, de frustração. Não olha para si mesmo. Por que eu me converti e minha vida não muda? Deus muda? Deus é imutável. Mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. E embora Deus seja misericordioso, bondoso, perdoa, amado. Ele perdoa, Ele restaura a comunhão dEle. Sim, conosco. Ele faz uma restauração, nos devolve a posição prontamente. Isso não resta dúvida. Mas Ele não diz, amado, que as consequências você não vai passar por ela. Ele é claro quando se trata de erro, de pecado, e quando se trata de perdão e consequência. Ele perdoa, mas as consequências nós vamos arcar com elas.
E vale salientar que vai um recado para você, meu querido, minha querida. Quando eu e você tomamos uma decisão errada em nossas vidas, ela não afeta só você mesmo. Ela afeta pessoas que estão ao seu redor. Pode ser o que for. Não pense que o que você faz de errado está afetando só você. Você está afetando pessoas que estão envolvidas ali, não diretamente, mas indiretamente, que não tem nada a ver com nossos erros, elas vão pagar também junto conosco. O Senhor diz em sua palavra que Ele, amado, Ele julga a maldade dos pais até a 3ª ou a 4ª geração dos filhos, dos seus descendentes. Então, o que você faz de errado hoje, se você não se converter de verdade, não se prostrar diante do Senhor, não tomar uma posição de crente mesmo, dizer lá pela sua família, pela sua vida, pela vida dos seus entes queridos, até a sua 4ª geração vai arcar com as consequências dos seus erros presentes. E isso é muito sério. No início da criação, Deus chega para Adão e diz: olha, Adão, tudo aqui eu dei a você, tudo está preparado, está pronto aqui para você. Você vai usufruir de tudo. Apenas uma ordem, amado. Uma ordenança. Deus deu a Adão. A Moisés, amado, tinha tanta ordenança, não foi? Adão só foi uma. E uma só. Adão vacilou. E pecou contra Deus. Mas imediatamente, amado, Deus chega para ele e dá a sentença, as consequências do erro de Adão. Adão se arrependeu, Eva se arrependeu. Há uma probabilidade muito grande que, sim, nós vemos no decorrer da história, falando que eles tiveram um filho, né, abençoado pelo Senhor, que foi o Senhor quem deu. Então a probabilidade de Eva e Adão terem se arrependido, claramente. Sim, mas eles arcaram com as consequências. E nós arcamos com as consequências também do pecado deles. Veja aí a questão, amado, dos erros, das nossas falhas, do que decidimos fazer. Quando Deus diz não é não, quando Deus diz sim é sim, não adianta, não tem meu termo com Deus. Não adianta querer fazer meia sola com o Senhor. Me veio a memória aqui de algo que Deus falou comigo há 12 anos atrás, algo que o Senhor falou claramente: não siga em frente. E eu não atentei para a palavra de Deus, para o conselho do Senhor. Assim como Ele está falando com você hoje à noite, Ele falou comigo há 12 anos atrás, há 13 anos atrás. E eu não dei ouvido, não atentei para aquela palavra, amado, que foi diretamente para mim. E eu segui em frente. E uma decisão só. O resto da minha vida, eu vou arcar com as consequências. Deus me perdoou? Diga sim. Mas as consequências da colheita eu tive que colher. E como Ele falou na sua palavra, até você morrer, você vai arcar com as consequências. Mas tem um porém: Ele está comigo, Ele me perdoou. E as consequências, eu olho para ela de glória a Deus, porque o Senhor não me matou. Ele não permitiu que eu descesse ao abismo. Ele não permitiu que eu morresse. Mas Ele deixa marcas em nossas vidas, para que você não esqueça, amado, de onde Ele lhe tirou. Para todas as vezes que você olhar para aquela marca ali, você vai glorificar a Deus, porque você não foi fulminado naquele momento que você desobedeceu a Deus, desobedeceu ao Senhor. Você vai lembrar que o Senhor é bom e seu amor dura para sempre. E essa é a causa de que nós estamos aqui. Não somos consumidos por Ele. Quem lembra de Davi? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que tinha intimidade com o Senhor, muito pronto para se arrepender. Ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus porque ele falhava, como eu e você falha. Mas ele se arrependia muito rápido. E houve um momento na vida de Davi, eu quero que vocês abram lá em Números comigo. Números fica no Antigo Testamento, logo no início, faz parte do Pentateuco. Números capítulo 14. E Deus nos proporciona, amado, tudo que é necessário para que a gente tenha uma vida tranquila e sossegada aqui nessa terra. Mas uma vez ou outra nós queremos, sabe, sair dos planos de Deus, sair do propósito de Deus e fazer a nossa própria vontade. Não vai funcionar, não vai dar certo. Você vai ter problemas, eu vou ter problemas. Números. Todos encontraram? Quem não encontrou, diga misericórdia. Houve um misericórdia aí.
Números capítulo 14. Perdão, Números não, 2 Reis. Capítulo 12. Números é outra história que nós vamos lá. Daqui a pouco. Deixa eu conferir aqui. 2 Samuel. Jesus. Eu acho. Decida logo, Margareta, o que é que você quer? Quer rei, quer Samuel, quer quem? Quer os números? 2 Samuel. Lembrei agora de Isaac, lá na chácara. Como foi? Quem foi que disse que ele era... Foi Cristo, foi? Deu um elogio a ele saiu todo empolgante. Como foi, Cristo, que tu dissesse? Que ele joga bem. Ele chegou cheio de asas em casa. 2 Samuel capítulo 12. Amados, veja o que aconteceu com Davi. Ele peca, ele erra, ele falha contra o Senhor. E no momento que é manifesto, que é revelado o pecado dele, que ele fez em oculto, mas Deus estava de olho nele. Diga para o seu irmão, diga o Senhor, ó, para mim, diga assim, ó, está de olho. Ele fez para você também? Diga, em mim também. Ele está de olho, amada, assim, ó, em mim e você. 2 Samuel capítulo 12, versículo 9, ele disse: por que desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher, e a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Agora, vê só, Deus manifesta o pecado dele, passa na cara, como se diz: olha, tu fizeste isso, cara, tu fosse mal aos meus olhos. Diante de mim tu pecaste, tu erraste e desprezaste os meus conselhos. E no versículo 10, ele começa a dar a sentença de Davi. E embora ele já tinha perdoado Davi, porque naquele momento Davi, quando foi manifesto, ele se arrependeu, se prostrou diante do Senhor. E no versículo 10 ele dá a sentença: agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua família, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Versículo 11. Assim diz o Senhor: eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei a teu próximo, a qual se deitará com elas, à plena luz do dia, amado. Isso aconteceu na rebelião de Absalão. Exatamente aqui, a casa de Davi, amado, ele já começou a ver as consequências da sua atitude. Filho, um irmão matando o outro, uma irmã sendo estrupada. Daqui a pouco o próprio filho se rebela contra ele e busca matá-lo, tomar o seu reino. Uma coisa terrível. A partir desse momento, não houve mais paz na casa de Davi. Davi se arrependeu muito, muito, amado. Ele pranteou, ele chorou, ele se humilhou, ele rasgou suas vestes, ele fez tudo o que deveria fazer. E Deus o perdoou, sim, claramente. Mas Davi arcou com as consequências do seu ato imoral contra o Senhor, porque ele já sabia, ele já tinha ouvido Deus dizer não. Quando é não, Davi, é não. Quando é sim, é sim. Mas quando eu digo não, não vá em frente, porque você vai ter problemas. E as consequências não vieram só para Davi. Seus filhos, sua família, sua área emocional foi afetada. Porque quem é o pai, amado, que vai ficar feliz vendo seu próprio filho matando o outro, o irmão, a filha sendo estrupada, o próprio filho perseguindo, querendo matar? Isso é terrível em uma casa. Quem fica feliz? As consequências não vêm só para mim e para você. Ela sai atacando, afetando outros e outros. Vimos também. Agora pode ir para Números. Capítulo 14. Agora é Números. Hoje é culto de oração, amados. Temos uma palavra breve. Até porque o culto, ele começa mais tarde um pouco. Mas eu acredito que a mensagem vai ficar no seu coração. Números capítulo 14.
No capítulo 13, Moisés, ele manda 12 espias para ver a terra de Canaã. Uma terra que Deus tinha prometido, que eles iriam herdar. Moisés com aquele povo que saiu do Egito. E eles vão, os 12 espias. Chegando lá, 2 ficaram com a palavra de Deus, Josué e Caleb. 10 ficaram com o que estava vendo. Voltaram totalmente apavorados, descrentes, sem fé, murmurando contra o Senhor. Quando chega no arraial, eles começam a contaminar, os 10 começam a contaminar todo o povo. Se rebelando contra Deus. E o povo, amado, queria apedrejar mesmo Josué e Caleb, um negócio terrível. Chega até para Moisés e diz assim, levanta um capitão, ou seja, levanta um líder agora para nós, para nos levar de volta para o Egito. Porque nós viemos para aqui para morrer, nossas mulheres, nossos filhos. Mas Deus tinha feito uma promessa àquele povo. Josué e Caleb ficou com a visão de Deus, com a palavra de Deus. Não recuaram. E Moisés, amado, juntou Arão, Josué e Caleb, rasgaram suas vestes, se prostraram diante do Senhor. E Deus chega para Moisés e diz, Moisés, esse povo tudinho eu vou matar. Porque pela 10ª vez eu falo com eles, eu faço maravilhas e eles se rebelam contra mim. São 10 vezes, Moisés, não é uma não, não foi a primeira não, 10 vezes. Você veja a misericórdia de Deus aí sobre nós, amado. Como Ele é grande. Vai tudo e morrer. Moisés, amado, se compadeceu daquele povo, se prostra diante do Senhor, não mata não. O povo do Egito vai dizer, não conseguiu conduzir o povo. Amados, muitas vezes o problema não está na liderança, não está em quem está dando a orientação. A maioria das vezes está em quem está recebendo, em quem está sendo liderado, em quem está sendo orientado, porque tem um coração duro. E aquele povo endureceu o coração contra Moisés, Arão, Josué e Caleb. E Moisés se compadeceu. Senhor, não mata não. Se compadece deles. Tá bom, Moisés. Por causa da tua palavra, eu não vou matar eles. Mas Deus ainda, amado, deixou a sentença, não de morte. Se matar eu não vou. Assim como ele fez com Davi. Né? Quando chega o profeta, Davi, se uma pessoa fizer isso assim, porque esse homem é digno de morte. Olha aí como somos prontos para ver, né, a falha dos outros. E não olhar para si mesmo. De morte. Então a sentença para Davi era o quê? Morte. Para esse povo a sentença era morte, amado. Já era para eles. Mas por causa da intercessão de Moisés, veja o que o Senhor diz. Versículo 22. Nenhum dos homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram esta 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento aos seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Nenhum deles, amado. Inclusive os 10 entraram na terra prometida. Deus não matou, como ele falou aqui. Depois vocês leiam o capítulo 14 que vocês vão entender a história. Mas a sentença veio. As consequências daquela atitude deles veio. Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida, porque ficaram na obediência ao Senhor. Então Deus é misericordioso demais em perdoar. É sim. Mas Ele diz, tudo o que o homem plantar, certamente, com certeza, ceifará, colherá. E observe, amado, que a proporção da colheita não é a mesma proporção do que se planta. Se eu planto 3 grãos de feijão, amado, eu não vou colher 3 grãos de feijão. Eu vou colher, amado, um pé de feijão que vai me proporcionar várias vagens com muitos feijão. Certo ou errado? Então é necessário, sim, amado, observar as decisões que estamos tomando hoje. Porque Deus tem falado conosco, e não é pouco não, é muito. Ele tem mandado nós atentarmos para a sua palavra, obedecer ela. Não olhar para as coisas que são da terra, olhar para as coisas que são do alto. Ele tem nos advertido a nos amar uns aos outros. A não julgarmos uns aos outros. A servir ao nosso irmão, ao nosso próximo.
E tem pessoas que ainda fazem, mas eu não sirvo a homens. Pois então você não serve a Deus. Porque quando eu sirvo a você, eu estou servindo a Deus. Deus não vai descer lá do alto para que eu possa servi-lo, não. Quando eu sirvo ao meu próximo, eu sirvo a Deus. Quando eu amo você, Cristo, eu estou amando o Senhor. Porque Ele disse, se você não ama o seu próximo que você vê, você é mentiroso. Porque você jamais vai amar a Deus que você não vê. Então, no meu próximo, eu manifesto o amor que eu tenho por Deus. Deus tem dito claramente, não se prostitua. Conserva o templo e a morada do Espírito Santo. E pessoas estão se prostituindo ainda dentro da igreja. Deus está falando, sejam submissos. E muitos estão se rebelando ainda dentro da igreja. Essa palavra não é para quem está no mundo. É para mim e para você que estamos aqui, amado. Na igreja, que somos igrejas do Senhor. Que temos ouvido já o Senhor falar conosco. Deus disse, se converte dos teus maus caminhos. E pessoas não estão se convertendo. Preferem ficar com suas próprias decisões. Suas próprias vontades. O Senhor tem falado, amado, não vive em função de coisas e pessoas, vive em função do meu reino, da minha justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida. E muitos ainda estão olhando para coisas e pessoas. Vai vir consequências? Vai. Se não mudar de posição, se não mudar de coração, vai. E o que é que Deus tem a ver com isso? Diga nada. Você pode se arrepender. Sim, deve. Mas você vai colher o que você está plantando hoje. Eu colho amanhã o que eu estou plantando hoje. Aquela mulher que foi pega em adultério, eu acho super interessante, amado, quando aqueles homens chegam com as pedras na mão, pronto para apedrejar ela, mas não conseguiram, porque o único que poderia apedrejar estava ali e não apedrejou ela. Ele olha para ela e diz, teus pecados estão perdoados. Vai. Agora o quê? Por que o Senhor disse isso? Para que você não tenha consequência severa na sua vida. Porque hoje eu te perdoei. Mas uma vez que o Senhor nos perdoa, amado. Não podemos usar isso como um chavão. E usar o perdão divino para vivermos na prática do pecado. Porque sabemos que Ele vai nos perdoar amanhã. Não é assim que funciona, amado. Deus, Ele sonda, amado, o mais íntimo do nosso coração. O mais íntimo do nosso ser. Deus sabe do meu coração. Sabe. Atitudes. Pensamentos. Aquilo que maquinamos na nossa cama. De noite. Coisas que não tem deixado você dormir. Você está maquinando mal. Porque quando a gente está prostrado diante do Senhor, vem aquela paz de Deus assim sobre nós. E o sono do justo chega. Chega, amado. E a gente dorme. Tem gente que ronca, né? Não é bom não, viu? Tem um que ronca perto de mim, que eu tô já... tô daquele jeito, já até cada cotovelada. Ontem à noite eu fui, meu filho, pelo amor de Deus. Ele fez, em nome de Jesus Cristo, todo ronco, bati em retirada. Aí ele fez, e aí, funcionou? Eu disse, acho que funcionou, porque eu dormi. Vou botar ele para expulsar toda noite o ronco, porque o negócio tá sério. Eu vou no médico. Mas naquela hora não tinha médico, tinha o quê? O nome de Jesus. Que funciona, amado, muito mais do que todo e qualquer médico. O nome de Jesus está acima de todo nome. Então, amados, olhando para essa breve mensagem de hoje, o Senhor está dizendo a mim e a você, todo pecado tem consequência. Todo pecado tem perdão quando há arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento não é remorso, amado. Naquele momento que eu choro, sabe, me debulha. Não, isso é remorso. Você pode chorar também de arrependimento, lógico. Cada pessoa tem uma reação mediante a situação. Mas quem se arrepende de verdade, ele confessa e deixa. Isso sim. É esse tipo de arrependimento que o Senhor perdoa. E agora? E qual o sentido do Senhor me perdoar se eu vou sofrer as consequências do mesmo jeito? Qual o sentido? Você não vai morrer. Eu não estou falando apenas de morte física. Estou falando de uma separação espiritual com Deus. Mas Ele vai restaurar a tua comunhão com Ele. E vai te dar a graça para que você colhe as consequências glorificando o Senhor. E testemunhando, dizer, o Senhor não me fulminou. O Senhor não me matou, mas teve misericórdia de mim. Por isso eu estou aqui hoje. Para louvar e glorificar o santo nome dEle. Amém, amados? Fica essa breve mensagem.
Esperamos que você tenha crescido espiritualmente pelo poder da Palavra de Deus. Igreja Palavra Falada, ensinando, pregando e curando. Rua do Vassoural 579, Vassoural.